começou a se interessar pelo estudo das religiões? A gente estava conversando um pouco antes, né, que você é um autodidata das religiões. Quando você teve alguma epifania, como fala, ou algo assim que te fez se interessar por isso? Pois é, uma revelação divina. Né? Olha, eu fui bastante religioso até os 30 e poucos anos, né? De uma forma ou de outra eu continuo religioso. Cristianismo? Né? Cristianismo católico. Porque a religião, o que é religião? A etimologia de religião é uma volta a Deus, né? Religare. Então, de uma certa forma, eu sou um religioso. Mas não mais naquele tradicional, né? Que vai na igreja, coisa e tal, que obedece religiosamente... Aos dogmas da igreja, né? Dogmas da igreja. Então, lá pelos 30 anos, eu comecei a questionar muita coisa, né? Da minha fé. Eu comecei a ler algumas coisas da Bíblia que eu achava muito estranho, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento, né? Que é totalmente diferente do Novo, do né? Novo, né? Jesus já vem com um discurso bem mais humanista. Então, daí foi isso que me levou a pesquisar as religiões. Os seus próprios questionamentos quanto à religiosidade, no caso seria isso, né? Aí tu acabou se interessando. Teofania, então, é o teu primeiro livro. É o primeiro livro. É o primeiro livro e trata justamente desse teu estudo, né, das religiões. Exato. Eu abordo mais aí as três abraâmicas, né, que é cristianismo, judaísmo e islamismo, e um pouco do budismo e hinduísmo também, bem por cima. É uma ficção, né? Um romance com informações históricas. Entendi, mas tu fez uma pesquisa e tudo? Bem pesquisado, muita pesquisa. Anos. E o teu livro mais recente? Então, esse ainda vai ser publicado, né? Consegui com uma editora do Rio de Janeiro. Se tudo der certo, lá para setembro, outubro, vai ser publicado, vai ser feito o lançamento, né? Como ele vai se chamar? Crimes em Nome de Deus. Também um romance que aborda alguns conceitos religiosos. Também. Faz uma análise histórica de como as religiões surgiram, como é que elas foram se desenvolvendo, e analisa vários aspectos dos livros sagrados, né? O que pode ter sido desvirtuado, porque, segundo vários estudiosos de religião, né? Um dos meus favoritos é o Bart Ehrman. Ele aponta várias adulterações, por exemplo, nos evangelhos. Sim. Muitas alterações. Com certeza, foram livros que foram escritos, tipo, séculos, né? Depois me corrija se eu estiver errado, que você é um estudioso. Depois de Cristo e tudo, que foram compilados e tudo. Sim, 2, né? 3 séculos depois, né? Começaram a ser escritos. E ao bel prazer de quem estava no poder, de certo, né? Bacana isso. E o que levou? Tu é um ilustrador, chargista, conhecido na cidade, né? Trabalha em alguns periódicos aqui da cidade e tudo. Sim. O que te levou a escrever? Como é que surgiu também essa paixão pela literatura? Ou você já trazia isso contigo? Olha, a matéria que eu mais gostava na escola era português, fazer redação, escrever, né? Então, eu já gostava muito de ler e escrever. Mas foi a partir dos 30 anos que eu comecei esses questionamentos sobre religião é que me induziram a ler a Bíblia inteira. Correto. Eu li toda a Bíblia, li o Alcorão. Aí depois eu comecei a ler Freud. Li Freud, li Nietzsche. Toda uma série. Se eu fosse numerar, eu acho que passou de 100 livros, 150 livros sobre psicologia, de neurociência, de várias religiões, até eu ter um conteúdo para começar a escrever teofania. Bacana. Antes você já trabalhava com as ilustrações, né? Como ilustrador. Sim. E para quem não sabe, a charge do Pitadas do Sal, a minha charge foi você que fez, ainda quando eu trabalhava no jornal Caricatura, né? Exato. Muito bacana, agradeço. E aí, com esse interesse no estudo religioso, passou também a escrever. Religião é um assunto hoje muito delicado, quando a gente fala. A gente está atravessando um momento, a meu ver, que acompanho, né, nas redes sociais, nos jornais e tudo, uma intolerância religiosa como eu não via quando eu era garoto, na década de 80. Por exemplo, né, o Brasil sempre foi caracterizado como um país multicultural, multirreligioso, né? Até então, o cara que era católico ia num centro espírita tomar um passe, às vezes ia num terreiro de umbanda ou de candomblé. Isso convivia-se muito bem. Tranquilo. Hoje em dia isso está
a intolerância está muito grande. Como você vê isso hoje em dia e por quê você acha que isso acontece? Eu acho que existe, eu não sei por que exatamente, há um agravamento do extremismo religioso em todo o mundo. A gente pensa, quando fala em extremismo, é só lá no Oriente Médio. Não, nós estamos vendo agora, já há 2 décadas, há um extremismo que só agora nas redes sociais estão mostrando ataques de alguns extremistas que eles não representam o cristianismo. Mas isso já acontecia, então, já antes das redes sociais? Há 2 décadas atrás, lá uma mãe de santo teve o terreiro dela depredado no Rio de Janeiro, depois de 3 meses ela faleceu, saiu em todos os jornais. E só que agora está vindo à tona esses ataques de extremistas cristãos a templos de religiões de matriz africana. Pois é. Eles não aceitam, né, esse tipo de religião. Então, é uma intolerância, mas... Teve um comentário recente do Boechat, que deu até um imbróglio lá com o Malafaia, né? Onde ele afirmou no programa dele que é no âmbito das igrejas neopentecostais que acaba se proliferando muito essa intolerância. Você concorda com isso? Eu sei lá, eu não posso criticar uma determinada religião, mas eu acho que são as religiões mais novas, né, que surgiram agora, são denominações dentro do cristianismo, né, são ramificações do cristianismo, que parece que tem muitos líderes religiosos que, em vez de seguir os evangelhos, aquilo amai-vos uns aos outros, que Jesus... Que é o novo mandamento que Jesus... Que é o mais lindo de todos, né? Eles preferem se basear na lei taliônica, na lei do passado, na olho por olho, lei mosaica. dente por dente. E lá está que você deve perseguir os que não seguem o mesmo Deus, deve perseguir as outras religiões. Então, aquilo lá passou, sabe? Os evangelhos vieram com outro discurso mais pacifista, né? E eles não estão seguindo isso. Não estão seguindo isso, né? É uma pena, né? Que hoje com Mas veja bem, né, tanta informação... É uma parcela muito pequena desses extremistas, né? Mas que acaba fazendo um estrago grande, muitas vezes, né? A questão de terem assassinado um líder de um centro espírita no Rio há pouco, o apedrejamento de uma menina que saía de um terreiro não sei se de Umbanda ou de Candomblé, de Candomblé, não recordo agora. E até o próprio preconceito também com a questão do gênero, né? Com a homofobia. Esse é um dos piores problemas. E tudo isso. Isso é muito ruim. Ao invés da gente evoluir, na realidade está havendo uma involução, não de toda, não estou generalizando, como a gente estava falando, né? Mas de uma parcela que acaba afetando seriamente a nossa sociedade, né? Isso é muito ruim. Precisa haver, eu já li em alguns lugares aí na internet, de pessoas da sociedade, pensadores, dizendo assim, vamos juntar todos esses líderes religiosos de todas as religiões, né, cristãs, judaicas, que nós temos religiões judaicas no Brasil, que são fortes, seguidores do judaísmo, do islamismo, esses líderes se juntarem e virem à televisão fazer uma passeata, de repente pedindo mais tolerância com as crenças dos outros. Desde que não faça mal para você, né? Desde que eles não saiam atirando bomba, vamos respeitar a religião dos outros. Inclusive eu estendo para os agnósticos ateus, aqueles que não seguem religião. Sim. Esses também são muito perseguidos. Fazendo um parênteses, nesse livro que eu acabei de escrever e vai ser publicado ainda esse ano, se Deus quiser, eu trato, o título do livro é Crimes em Nome de Deus, e no livro eu falo das principais vítimas da intolerância religiosa. Eu até vou citar que assim, começam com as crianças, mulheres, homossexuais, os Dalits, lá na Índia, que não é um problema nosso, mas é lá na Índia, que tem muito, e os livre-pensadores. Os livre-pensadores eu coloquei ali assim como os ateus, agnósticos, e os teístas, que são religiosos, que acreditam em Deus. No entanto, eles não seguem ao pé da letra as religiões. Eles têm o pensamento próprio. Mas são estudiosos, né? Também são perseguidos, são discriminados. Então, vamos fazer um brinde às pessoas tolerantes, que elas consigam contaminar as intolerantes nesse país, né? Exatamente. No mundo, como você estava falando, no mundo. Mais Deus no coração das pessoas que acreditam e tolerância com aqueles que têm outros pensamentos. É isso aí.